Fala, gente boa! Bom, como é de conhecimento, eu acredito que de todos, né? Pelo menos de quem mora, né? De quem vive, né? Aqui em Joinville, né, bem recentemente, né? Entre o dia 29 de maio e agora, entre o dia 8 de junho, aconteceu pela 22ª vez, né? 21ª vez, a Feira do Livro, lá no centro de eventos, né? O Edmundo Dobrava, né? Bom, particularmente, né, na minha opinião, essa última edição da Feira do Livro foi uma das mais proveitosas, né, desses 21 anos, né, em que ela acontece. E, pasmem, era possível você comprar um livro pagando míseros e escassos R$ 2, né? Havia inclusive um stand, que era o stand do lar Abdom Batista, né? Que praticamente entregava os livros, eles praticamente davam os livros, né? E um dos livros que eu comprei, né? Nessa última edição da Feira do Livro, foi esse aqui, um livro, excelente livro, um ótimo livro, diga-se de passagem, de autoria do Zaya Freire, né? Que é professor de história, né? Sobre aquele episódio bem nebuloso, né? Que ocorreu em Joinville na virada de 1977 para 1978, aquela série de incêndios que até hoje ninguém explicou muito bem, né? Então esse aqui é o livro de autoria do Zaya Freire, né? Que é esse rapaz aqui, ó, né? A foto aqui dele não está muito legal, mas eu acredito, né? Que vocês estejam vendo. É esse cara esquisito aí da foto, tá? Esse cara doidão aqui da foto é o autor do livro, tá? Um outro livro que eu praticamente me deram, né? Me entregaram, né? Que por sinal estava no estante do Lar Abdom Batista, né? Foi esse livro aqui, né? O Almanaque Abril de 1999, do já distante, né? Ano de 99, né? Então isso aqui eu praticamente recebi, né? Eu não paguei praticamente nada por esse livro aqui, tá? Bom, mas por que eu estou falando tanto, né, na Feira do Livro? Bom, é que o personagem, né, o personagem da semana, né, ele, embora tenha morrido faz tempo, né, ele tenha morrido há muito tempo atrás, tá? Ele tem tudo a ver teve, né, tudo a ver com a área da literatura, tá? Tem um vídeo que eu cheguei a gravar em novembro de 2023, eu contei de uma maneira bem resumida para vocês, né? Um pouco da história da Academia Joinvilense de Letras. Sim, em Joinville existe uma Academia de Letras, tá? Essa entidade, tá, que infelizmente é desconhecida da maior parte da população de Joinville, ela foi criada em 15 de novembro de 1969, ela teve um impulso bem grande, ela foi uma entidade desculpem, ela foi uma entidade bem ativa até por volta de 1971, né? E com o passar do tempo, aos poucos, ela foi, digamos, murchando, né? Até que em 2001, quando houve o falecimento de um dos criadores dessa entidade, que foi o Bernardo Schneider, que foi um historiador aqui de Joinville, bastante conceituado, né, que inclusive foi um dos fundadores dessa entidade. Então, em 2001, com o falecimento, né, do Adolfo Bernardo Schneider, essa entidade ela meio que desapareceu, embora oficial e juridicamente ela continuasse a existir. Foi só em 2013, por iniciativa do Paulo Roberto da Silva, que é um advogado, historiador, uma pessoa inteligentíssima, um homem bastante culto, né? É que a Academia Joinvilense de Letras ela acabou, digamos, renascendo, ganhando um outro fôlego, ganhando sangue novo. Atualmente, caso não esteja enganado, se alguém puder me corrigir, ficarei bastante agradecido, tá? A Academia Joinvilense de Letras, ela tem 33 membros, né? 33 imortais, tá? Inclusive, um deles, pasmem, é o José Carlos Vieira, que foi vice-prefeito de Joinville entre 93 e 96, né? Na segunda gestão do Fraita,
que foi deputado federal, foi candidato, derrotado à prefeitura de Joinville em 88, né? Ele acabou sendo derrotado pelo folclórico, né, e saudoso Luiz Gomes, né, o popular Lula, né, enfim, né, eu acho que quem mora aqui em Joinville sabe bem de quem eu estou falando, né. Agora, qual foi a produção literária dele, né, para fazer parte da entidade, então não me perguntem, porque eu não tenho conhecimento a respeito disso, tá. Mas, enfim, né, é uma entidade cuja objetivo, obviamente, é valorizar, né, os literatos, né, a literatura daqui local, incentivar, além, obviamente, de incentivar a leitura e os talentos literários locais, é uma entidade também muito promotora das artes locais, né? Não necessariamente, não é necessariamente uma entidade apenas focada na literatura, né? Eles também incentivam outras formas de arte, né? E no momento a sede da Academia Joinvilense de Letras, ela funciona na rua 15 de novembro, número 483, caso eu não esteja enganado, tá? Essa entidade, né, a Academia Joinvilense de Letras, ela tem 39 patronos, né? São figuras históricas, né? Não necessariamente todos eles tiveram envolvimento com a área literária, né? E, pasmem, um desses 39 patronos, né, da Academia Joinvilense de Letras foi justamente esse rapaz aqui, né? Já encontrarei aqui a gravura, né? Eu acredito que vocês, com certeza, quem mora aqui em Joinville já viu muitas vezes essa gravura, né? Eu até seria, para quem, pelo menos aqui, para quem mora aqui em Joinville, seria desnecessário dizer quem é esse rapaz aqui, né? Esse aqui é o François Ferdinand Louis-Philippe Marie d'Orléans, né? Popularmente conhecido como Príncipe de Joinville, tá? Então, esse cara aqui, né? Esse rapaz aqui, ele é um dos 39 patronos da Academia Joinvilense de Letras, né? Antes que vocês me perguntem, sim, ele escreveu livros, tá? Ele escreveu 4 livros, né? Só que esses 4 livros que o rapaz aqui escreveu, tá? São livros de conteúdo militar e de conteúdo naval. Então vocês, aí do outro lado, vocês podem imaginar que os livros escritos aqui por esse rapaz, né? Eles são tão animados e tão emocionantes quanto alguma música cantada pelo Mr. Soninho. Pelo João Gilberto, tá? Mas enfim, agora voltando a falar sério, mas afinal de contas, que personagem misterioso é esse, né? Que teve, né, de certa maneira, ligação com a Academia Joinvilense de Letras e que, por sinal, é um dos 39 patronos dessa entidade. Bom, um vídeo até que eu gravei a questão de uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Eu cheguei a comentar, né? Cheguei a citar e a comentar a respeito de um patacho, tá? Um patacho, para quem não sabe, tá? Ele é um pequeno navio, tá? Um pequeno navio veleiro, né? Até irei mostrar para vocês aqui, para que vocês se situem melhor, tá? Eu irei mostrar para vocês o que é um patacho, tá? Patacho era, né? Esse tipo de navio aqui, tá? Só um instante, tá? Então, para vocês, um patacho, tá? Tá, um patacho, tá? Explicando bem resumidamente, era um navio veleiro, como eu já adiantei, tá? E esse navio veleiro, ele tinha 2 mastros, tá? Esse navio, né, o patacho, né, esse tipo de embarcação, geralmente ela era utilizada no transporte de mercadorias, né? Então, esse navio, esse tipo de navio, cuja gravura vocês estão vendo agora, tá? Ele tinha capacidade de 40 e 100 toneladas, né, de carga. Muito dificilmente ele era utilizado, né, no transporte de passageiros, né? E ele foi muito utilizado pela Marinha Espanhola do século XV até o século XVIII no combate a piratas, né? Principalmente ali na região do Caribe, né? Ali era um verdadeiro ninho de piratas, né? Praticamente todos eles praticamente todos esses piratas, né, eram ingleses, né? Só para variar, né? A terra da pirataria, né? Não é a China, como todo mundo pensa, né? Mas enfim, né? Voltando a falar sério, tá? Como eu já estava adiantando, né? Há mais ou menos uns 2 meses atrás, tá? Eu comentei a vocês a respeito de um patacho, né? De um navio, né? Desse tipo de embarcação
que saiu do Rio de Janeiro e chegou em São Francisco no dia 28 de agosto de 1851, tá? Esse navio, tá? O nome dele era Patacho Pereira. Bom, esse navio, ele trouxe 6 passageiros, né? Desses 6 passageiros, 3 deles eram imigrantes, tá? Um desses passageiros era o Karl Pabst, tá? O Karl Pabst, que é o personagem misterioso que eu quero comentar, né? Que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Ele nasceu em Halle, que é uma cidade atualmente, que hoje, né, faz parte da Alemanha, né? Essa cidade de Halle, ela está localizada no estado da Saxônia-Anhalt, tá? E a fábrica de chocolates mais antiga da Alemanha, e possivelmente uma das mais antigas do mundo, que é a Halle-Rohren, não me recordo exatamente o nome da fábrica, ela tem a sua sede justamente nessa cidade, na cidade de Halle, tá? Bom, o Karl Pabst, né, o nosso amigo Carlinhos, né, ele nasceu em 1825 nessa cidade que eu estou mencionando, né, e ele veio a falecer no dia 21 de julho de 1863, aos 37 anos de idade, né? E uma das poucas coisas que se sabe, né, a respeito dele é que ele se casou com a mulher dele, né, no caso, era a Antonie Elisabeth Bockmeier, tá? E, infelizmente, esse casal, eles não acabaram não tendo filhos, né? E, obviamente, acabaram não deixando descendentes, né? Mas, enfim, né? Mas o que esse cara fez de tão extraordinário para ser um dos 39 patronos da Academia Joinvilense de Letras, né? O mundo inteiro está perguntando, né? Bom, isso eu trarei a resposta no vídeo seguinte. Então, até lá, beleza? Então, aguardem.